Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Libra. Bem-vindo, Libra. Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários. Muito obrigada por tudo. Libra, hoje nós vamos dar uma olhada na energia entre você e uma outra pessoa. Então, eu quero que você pense em alguém, tá? Eu não quero pensar em ninguém, não tenho nada, não tem ninguém que eu queira pensar nesse momento. Então você deixa em aberto, tá? Pode ser que saia aí uma situação ou um signo de alguém que pode estar entrando na sua vida, tá bom? Essa leitura, ela é para Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou se você tem esse signo predominante no seu mapa, tá? Outra coisa que eu quero falar, essa leitura, a primeira mensagem, a primeira energia que eu vou tirar é a sua energia, tá? Então, mesmo se você não tenha ninguém que você queira pensar, a sua energia eu vou abordar ela primeiro, tá? Eu vou tirar um oráculo para saber como que está a sua energia em relação a relacionamentos românticos ou não. Só que sim, essa leitura ela é uma leitura mais romântica, então vai ser mais sobre romântico, né? Então nós vamos dar uma olhada como que está a sua energia aí em relação a relacionamentos. Vamos começar, tá? Vamos tirar um oráculo para você. Vamos ver primeiro a sua energia, depois a de outra pessoa, tá? Então vai ter uma mensagem aqui para você, tá? Essa leitura, as minhas leituras elas não têm data. Então se você chegou até aqui e se aqui chegou até você, essa leitura é sua, tá? Qualquer hora. 30 dias essa leitura é sua, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar uma olhada, vamos começar então com o oráculo. Eu vou tirar um oráculo para vocês, tá? Mas nós vamos começar com uma oração, tá? Qualquer hora que você vê esse vídeo, você tira um minutinho e um segundinho para fazer essa oração, tá? Vamos começar então. Pedir direcionamento, né? Senhor, me dê serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Me dê coragem para mudar as coisas que eu posso e me dê sabedoria para saber a diferença. Me mostra o que eu preciso saber para melhor servir a sua vontade aqui nesse mundo. Me guia com discernimento, clareza e amor. Muito obrigada. Amém. Então vamos lá então. Vamos começar a nossa leitura. Vamos lá? Vamos tirar 2 oráculos, tá bom? A energia do oráculo para Escorpião. Você pode estar lidando com alguém do signo de Escorpião, Libra. Para o coletivo do signo de Libra. Libra, uma mensagem para o coletivo do signo de Libra. O que Libra precisa saber sobre a energia de relacionamentos do coletivo. Ok. Gratidão. Vamos lá. Paz. Vamos ver. Vamos continuar. Vou tirar um outro oráculo aqui também para vocês, tá? 2. Vamos ver. Ok. Gratidão. Vamos lá. Vocês têm. Ok. Aqui tem uma energia de alguém pode não estar lidando com alguma ferida, tá? Alguém ainda pode estar machucado, tá? Quando você não lida com a ferida, quando você não tenta curar a ferida não cura, vai ficar para sempre, tá? Então aqui tá falando não estou lidando com essa ferida. Pode ver que tem uma pessoa que tá vendo? Que não quer escutar, tá vendo? Não quer ouvir, tá ignorando, né? Evitando uma conversa, evitando uma chamada, evitando uma pessoa, tá? Limites. Tem alguém aí que ainda tá com raiva, ou seja, sim, vocês podem estar sendo ignorados, tá? Alguém não quer lidar com a situação, alguém está ignorando alguma coisa, alguma mudança. Isso é terrível. Porque quando a gente ignorar a gente não evolui. Ignorar a gente não evolui.
Ignorar não existe saída para aquela situação. Então vai ficar para sempre aquela raiva, para sempre aquela dor, para sempre aquela ferida. E ninguém aguenta. A pessoa que está naquela situação também tá sofrendo, né? Existe muito isso. Eles falam assim, o pessimismo crônico, a raiva crônica. Não tem nada que você fala para aquela pessoa que existe um diálogo. Não, nada. Né? A pessoa, para cada solução que você tem, a pessoa tem 5 problemas. Então, isso aí eles falam, não evolui, não cresce. É só aquele pessimismo, dor crônica. Né? Não aceita solução para nada. Isso, se você está lidando com alguém assim, é difícil, porque esse tipo de energia ela é contagiosa e ela contagia para negatividade aquelas pessoas que estão perto dela, tá? É isso, não tem, é difícil porque para a gente poder curar, a gente tem que abordar o problema, conversar sobre o problema, tentar resolver, não só ignorar e ficar aquela coisa crônica. Você pode estar lidando com alguém assim, tá? Alguém aí pode estar afastado, pode estar com raiva, pode estar ignorando falar com você, pode estar ignorando as suas chamadas, tá bom? Eles falam isso, o pessimismo crônico não evolui, não tem para onde ir. Vamos ver aqui, paz, número 23, 3, 4, 5, vocês podem estar lidando com alguém do signo de touro, ou touro no mapa. 5 é o papa, pode estar falando de um compromisso, alguma coisa ficando mais séria, alguém levando alguma coisa mais séria, ou alguém resolvendo se abrir para conversar sobre alguma coisa, né? Ou seja, vamos ficar mais sério, vamos resolver isso aqui, vamos conversar, vamos seguir as regras aqui, né? Mas vamos ler a mensagem dessa carta, número 23. Número 23, ok? Número 23. Número 23. Mensagem de relacionamento. Quando a carta fala paz, né? Não sei se eu mostrei para vocês. Paz. Você pode ver que tem um pássaro branco voando, né? Trazendo paz, símbolo da paz, né? Relacionamento. Quando duas pessoas estão alinhados um com o outro, eles têm uma harmonia, nata entre eles. Eles são como dois instrumentos que estão afinados perfeitamente, perfeitamente afinados. Às vezes é difícil falar quem é quem. A paz é sua. E é sua para ser saboreada. Tá? Então aqui tem essa questão. A energia que eu sinto aqui é que pode ter alguém que está desejando isso. Sabe assim, um relacionamento onde tem essa afinidade. Duas pessoas que estão... como é que fala, gente? Acabei de falar a palavra. Duas pessoas que estão... afinadas, né, ao ponto de se perder quem é quem. Existem muitos relacionamentos assim, né, que existe essa harmonia, essa conexão forte, né? Então tá aqui, vocês podem estar querendo, vocês podem estar aí conhecendo alguém assim, vocês podem estar manifestando alguém assim na sua vida, um relacionamento assim. É isso que eu quero, tá? Tem alguém entrando aí, touro forte, que vai trazer para vocês essa sintonia, essa energia. Tá? Paz no relacionamento. Simples assim. Pronto. Cadê meu tarô? Tá aqui. Paz no relacionamento. É isso que eu escutei. Paz no relacionamento. É isso que eu quero. Paz no relacionamento. E é isso que tá trazendo. É isso que tá chegando. É um desejo, é uma vontade. É isso que eu quero. Né? Vamos lá então. Vamos dar uma olhada agora no tarô. Vamos ver qual que é a mensagem do tarô para vocês. Vamos ver qual que é a energia de vocês. Vamos lá. Libra. Libra, vamos ver. Libra. Como está a energia do signo de Libra?
Pessoal, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Dessa forma você ajuda o canal a crescer. Eu te agradeço muito, tá? Um suporte que você dá para o canal. As cartas já estão pulando. Vamos lá. Libra. Vamos ver como está a energia de Libra. O que Libra precisa saber? Libra. Vamos ver. Ok, gratidão. Vamos lá. Torre. A torre fala que as coisas nunca mais vão ser a mesma. A torre fala que as coisas nunca mais serão iguais. A torre é uma energia de desconstrução. A torre é uma energia que fala que alguma coisa tem que acabar para que outra possa nascer. Todo começo vem do fim. Tem gente falando alto aqui. Todo começo vem do fim de um outro começo. E a torre fala, tá na hora de você começar alguma coisa, construir alguma coisa. Tá? A torre é uma carta... Vamos ver. Vamos continuar. Deixa eu abrir mais o jogo. Deixa eu mostrar para vocês a torre. Tá vendo como tem gente caindo por todo lado, né? É um evento que muda tudo. Vamos ver. Vamos continuar. Ás de ouros. 2 de paus. Ok. 1, 2. Nós temos uma sequência aqui. 1 e 2. O Ás de ouros fala de uma oportunidade. O Ás de ouros fala de uma situação que você vai ter a chance que vai se apresentar para você. E o 2 de paus fala que é momento de planejar, momento de visualizar. Momento de visualizar o que você quer para o futuro. Momento de tomar uma decisão. 2 de paus. Vamos continuar. Espera aí. Destino e o mago. Gente, tem duas cartas aqui incríveis juntas, essas duas cartas. A torre e a roda da fortuna. A torre, ela é a desconstrução. A roda da fortuna, o que ela é? Ela é regida por Júpiter. Expansão, crescimento, evoluir, destino. É aquela coisa, quando o aluno está pronto, o professor aparece, é hora de rodar, a roda gira, né? Então a roda está falando aqui, Libra, a roda está falando para a gente aqui o seguinte: alguma coisa, você vem investindo em alguma coisa, você vem querendo alguma coisa, trabalhando em alguma coisa, desejando alguma coisa, pode ser na vida profissional também, em relação a dinheiro, tá? Porque nós temos aqui um Ás de ouro, ouro é dinheiro. Tá? É dinheiro. Tranquilamente aqui pode ser muito forte em relação a dinheiro. Alguns de vocês aí podem estar perto de alcançar algo que vocês vêm trabalhando há algum certo tempo, tá? Que vocês vêm planejando, construindo, tá? E a roda da fortuna, na hora certa, a roda gira. A roda da fortuna é uma roda, destino, consequência, consequência, ação e reação, né? É destino. Aqui tem uma mudança destinada. A roda da fortuna é um 10 de ouros, 10 de paus, é tudo virada de ciclo. Pode ver que a roda gira. Alguns de vocês aí podem estar pensando em comprar alguma coisa, uma moto, uma bicicleta, um carro, alguma coisa nova, alguma coisa que tem roda. Que nós temos aqui um investimento também, alguma coisa que tem roda, tá? E eu falo tudo isso porque vocês também, aliás, vocês têm 3 arcanas maiores de 5 cartas. A arcana maior, como a gente já sabe, é uma energia auspiciosa, é uma energia significativa, né? E a última carta aqui é o mago. O mago fala, eu tenho tudo que eu preciso. Eu vou fazer isso aqui dar certo. As coisas estão começando a se abrir para mim. E eu tô sentindo empoderado, tô sentindo empoderada, tá? Eu tô sentindo aqui no meu... O mago, ele tem um empoderamento, logicamente,
logicamente, muito forte, sabe assim, uma energia de paus muito forte. Pode ver que ele está segurando um paus, né? Você pode ver, tem uma espada e tem o paus. Tem tudo, tem um copo, tem, né? Mas ele segura é o paus, que é a energia da manifestação, da autoconfiança. Tá? Ele segura para cima é o paus. Ou seja, que é você tá confiante, tem alguma coisa aí que você tem que estar confiante. Sinta-se confiante. Não deixa, tá? Porque tem uma coisa destinada aqui chegando para você. Pode ser dinheiro, mas pode ser relacionamento também, tá bom? Pode ser alguma coisa relacionada a relacionamento, mas tem uma mudança grande aqui falando que não vai ser a mesma coisa. Tem alguma coisa aqui que tá pendente e a roda fala, é hora. Destinado, destino, dinheiro chegando, plano, escolha. Lembra que não existe caminho aqui, ó. Eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas muita gente muita gente paralisa quando tem opção, quando tem que escolher um caminho, quando tem que tomar uma decisão. Muitas pessoas paralisam, né? Porque a gente fica com medo, né, e se eu tomar a decisão errada? Quantas vezes a gente escuta isso, né? Mas saibam que não existe a decisão errada. Não existe. Qualquer decisão que você tomar é alguma coisa que você precisa fazer, o que você precisa aprender. Tá? Então tá aqui, não tá. Não, existe. Isso eu leio várias vezes. Não existe decisão errada. Não existe um caminho errado. Lógico, você vai usar o seu discernimento e você não vai escolher aquilo que você menos quer. Você vai analisar e você vai ver, né? Mas você vai usar de discernimento, né? Mas não existe decisão errada. Qualquer caminho que você decidir, você está no seu destino. É o que eles estão falando aqui, tá bom? Vamos continuar então. Pessoal, essa leitura, ela é para milhares de pessoas. Se você quer fazer uma leitura na sua energia, com a sua pessoa, especialmente na sua energia, você pode mandar uma mensagem, a informação está na descrição do vídeo abaixo, sou eu que falo com vocês, tá bom? Aí a gente pode ver diretamente a sua situação, tá? Vamos ver a pessoa de Libra. Vamos ver. Vamos ver. Libra. Vamos ver. O mundo. O mundo. Pode ser uma pessoa que está viajando. Pode ser uma pessoa que está distante, que está longe. Tá? O mundo. Vamos ver, vamos continuar. A morte, o mundo. Pode ser uma pessoa que está terminando alguma coisa, terminando um curso, terminando uma faculdade, terminando alguma classe, terminando alguma coisa, tá bom? Vamos ver, a morte e a sacerdotisa. Ok, deixa eu tirar mais, espera aí. 5 de espadas. Cavaleiro de ouros. Ok. Aqui muito claro assim, uma pessoa que tá com receio, tá com medo de que alguma coisa pode não estar dando certo, de que alguma coisa pode dar errado, de mentira. Aqui. É como se. Aqui. Sacerdotisa fala de segredo. A morte fala de transformação. Tá? Junto com os 5 de espadas. Aqui me parece assim, uma pessoa que ela pode estar com um pouco de receio. Cavaleiro de ouros. Hesitando. Receio. Tá? Aqui me parece uma pessoa assim, me parece uma pessoa meio desconfiada, tá? Talvez uma pessoa que pode ter muitos ciúmes, uma pessoa que ela pode ser desconfiada, teve várias experiências, né? A energia que eu sinto aqui, tá? Uma pessoa que não quer nada às escondidas, uma pessoa que tem pavor a coisas às escondidas,
por isso ela vai devagar, por isso ela hesita, por isso ela pensa muito. Nem sempre é uma boa energia, porque pensa muito. Quanto mais a gente pensa, mais monstros a gente cria na cabeça, né? Então, essa energia do cavaleiro de ir devagar, analisando, tá? Mas sim, a energia que eu sinto aqui é como se as coisas... Às vezes essa pessoa pode estar muito... vai estar muito perto de você, vai estar muito aberta, muito assim, e de repente ela se afasta, sabe? Oscila um pouco. E o cavaleiro, famoso cavaleiro de ouros, né? Hesita, um passo para trás, um passo para frente, porque aqui, essa energia é uma pessoa que ela tem, que ela duas cartas super espirituais, ó, a morte e a sacerdotisa. Uma pessoa que como ela quer colher mais informação, ela quer aprender mais sobre vocês, ela quer, ela pode não estar... A morte é escorpião. Sacerdotisa, uma pessoa muito calada, que não fala muito, colhendo mais informação, sabendo. Tem tudo isso aqui, uma pessoa que vai devagar, uma pessoa muito calada, uma pessoa que tem medo, uma pessoa que quer muito pé atrás, muito desconfiado, fechadão ou fechadona, tá? Mas o 5 de espadas fala pra gente, aquela sensação de derrota. Às vezes a pessoa passou por alguma coisa e não quer passar de novo, traição, essas coisas, né? Então se fecha, fica naquela fechadão, se afasta, às vezes se isola, mas depois volta, né? Pensa demais. Bom, vamos ver. Ainda mais se tiver à distância, viu? Se estiver viajando, aí sim, aí essa pessoa pode achar, né, que tá à distância, o que está fazendo lá. Tudo tem isso aqui, viu? Tem muita essa energia aqui. Bom, vamos dar uma olhada agora. Qual vai ser o próximo evento entre vocês? Qual vai ser o próximo evento? O que vai acontecer próximo entre vocês? Vamos ver. E o que essa pessoa sente realmente por Libra? O que essa pessoa sente realmente por Libra? Vamos ver. Qual vai ser o próximo evento entre vocês? Cavaleiro de paus. Uma viagem? Não, peraí. Pagem de paus. Pagem de paus. Uma mensagem. Espera uma mensagem alegre. Espera uma mensagem positiva. Uma mensagem otimista. Uma mensagem querida. Entendeu? Uma mensagem leve. Uma mensagem alegre. Tá? Desse cavaleiro. Dessa pessoa. Tá? Pagem de paus. É uma pessoa, assim, uma mensagem despreocupada, né? Porque esse pajem, ele é meio carefree, né? Ele é meio alegre, solto, né? Alegre. Não é muito de se preocupar muito, né? Espera uma mensagem dessa pessoa, uma mensagem bem querida dessa pessoa, viu? E o que essa pessoa sente realmente por vocês? Carruagem. Tocar o barco para frente. O que essa pessoa sente realmente por vocês? Essa pessoa sente, assim, tocar o barco para frente. Eu tô pronto, eu tô pronta. De novo, aqui tem uma questão de distância, a carruagem é o carro. Essa pessoa pode estar planejando em fazer em visitar vocês, em ver vocês, encontrar vocês. Tá? A viagem, vocês podem planejar uma viagem juntos, tá? O carro é uma carta que fala de força de vontade, de autoconfiança, de seguir adiante com autoconfiança, tá? Vamos lá, vamos ver o que vocês falariam, o que essa pessoa falaria para você. Vamos ver o que essa pessoa falaria para você. Ok, vamos lá? Ok. Meu pai foi uma grande influência no meu comportamento. Eu às vezes tenho um pouco de dificuldade em me conectar com a energia masculina ou feminina,
Meu pai foi uma grande influência no meu comportamento e às vezes eu tenho problema em me conectar com a energia masculina ou feminina. Tá aqui. O pai ou mãe, né? Aqui tá falando o pai, uma pessoa que pode ter tido muito problema com o pai. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero ver você. Nossa, essa pessoa quer muito vocês, né? Uma eu quero você e a outra eu quero ver você. Olha isso. Então tem muito essa questão do querer, do desejo aí que essa pessoa sente por vocês, tá bom? Então, Libra, essa foi a sua leitura. Muito obrigada. Até logo.